Fala galera, tudo bem? Pra você que está entrando a primeira vez aqui no Me Conhece, eu me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube. Gente, eu tô muito feliz, mais uma vez, eu tô gravando com a mesma camiseta, os 4 vídeos, né? Eu vou trazer pra você mais uma peça do meu e-book, né? Que eu fiz em parceria com a Euroroma, dá uma olhadinha. O primeiro link aqui embaixo da descrição é o link do e-book pra você baixar, ver as receitas lá. E assim, eu tô muito feliz. E hoje eu vou ensinar o cropped, né? Eu tô apaixonado por ele demais, demais, demais. Ele é lindo, lindo, lindo. Eu amo, 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 amo. Ele foi uma peça muito rápida de fazer. Eu fiz ele com fio Trento, tá? Da Euroroma. E foi com a técnica do knocking, né? Que eu tô ensinando aqui hoje pra vocês. Como é que a gente trabalha aí uma maneira de fazer tricô com agulha de crochê, né? Realmente a gente poder unir essas duas artes em uma só. Eu que trabalho com crochê me acostumei demais com gancho. Então a falta do gancho na agulha de tricô era um problema pra mim, hoje não é mais, porque agora eu faço tricô com agulha de crochê, e não deixa de ser uma técnica que meio que passa não só pelo crochê, pelo tricô, por isso que ela tem um nome próprio, knocking, né? Inclusive a história do nome do knocking, né, que a gente pronuncia knocking mesmo tendo o K na frente, você encontra no e-book, então você baixa lá, tá certo? Utilizei o fio Trento. A lista de materiais sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Mas ela é apenas um norte. Eu sempre costumo dizer isso. Porque vai variar do tamanho, da sua tensão de ponto. E você tem a liberdade de utilizar qualquer matéria-prima. Você não é obrigado a utilizar o fio de pelo. É uma indicação, que eu particularmente estou apaixonado pelo caimento. Demais, demais, demais. Mas é uma opção, tá? E aí você pode utilizar qualquer outra matéria-prima porque você vai trabalhar sob medida, tá? Lembrando que todos os fios vão dar certo. A diferença é que você precisa agora tirar medidas. E quais são essas medidas? É muito fácil. A medida da largura total do busto, que a gente vai trabalhar frente e costa igual, tá? Nós vamos trabalhar da altura mais alta do ombro até a altura que você quer o cropped e a altura da cava. Você pode ter uma média de padronização de 18 a 22 centímetros, tá certo? Você fica aí à vontade aí nessa média de tamanho de cava para você fazer. Tanto que você pode perceber que até na modelo ficou com uma altura mais... ficou um pouquinho mais cavado. Então, realmente, não tem tanto problema porque é uma peça sem manga. Então, não é tão legal ter aquela cava tão apertada, tão justa na parte de aqui, embaixo do braço, tá? Vai precisar também do tamanho do ombro e automaticamente da circunferência da cabeça para que você consiga passar a caixa réu. A altura da caixa réu aqui eu faço de 18 a 20 centímetros de altura. É um padrão que eu faço legal para o pescoço, mas aí fica à vontade aí para poder fazer. Então é só essas medidas que vai precisar. E a medida das costas, porque você vai precisar fazer a diminuição da cava até atingir a medida do ombro, tá certo? Né? Entre um ombro e o outro. Gente, é fácil, tranquilo de fazer, são carreiras de ida e volta, muito fácil de fazer. A agulha que eu estou utilizando é uma agulha própria para knocking, né, que foi a companhia do fio aí, que realmente produziu essas agulhas maravilhosas e de verdade eu também vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Eu apaixonado demais, 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 demais. E aí você fica à vontade, caso você não tenha agulha de knocking, eu sempre digo, a ferramenta de trabalho, a nossa ferramenta de trabalho, ela é importante. Mas assim, ela é importante para otimizar nosso trabalho, para facilitar a produção, enfim, inúmeros aspectos que realmente facilitam o nosso trabalho. Mas lá no e-book eu ensino como é que você pode fazer a sua agulha de knocking com uma agulha simples. Então corre lá e confere, valeu? Então espero muito que vocês gostem. Se você chegou aqui pela primeira vez, já se inscreve, deixa um like, comenta aqui embaixo, o YouTube vai entender que você está gostando do meu conteúdo e vai continuar sempre te lembrando e sempre te notificando quando lançar conteúdo novo, tá certo? Então é isso, espero que vocês gostem e boa aula! Para fazer essa peça, ela é dividida em 4 partes, né? Nós vamos dividir a nossa medida do busto ao meio, vamos trabalhar em carreiras retas até atingir a altura da cava. Eu vou ensinar para você como faz a diminuição da cava, o arremate dos ombros e a caixa réu com o arremate da peça total, tá? A peça frente e costa ela é igual, então fica tranquilo que realmente para poder produzir frente e costa serão iguais. Então basicamente é só isso e vamos iniciar com a medida do busto, tá certo? Com a metade da medida do busto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma corrente que seja a metade da medida do busto. A laçada que está na nossa agulha já conta como um ponto, tá certo? A gente vira a nossa corrente do avesso e vamos inserir
dentro de cada avesso dessa correntinha uma laçada. Então é só você inserir a agulha na laçada e trazer o fio fazendo uma nova laçada e mantendo essas laçadas na agulha, tá certo? Ela é que é a base da nossa peça, tá certo? E já contando com uma primeira carreira. Então eu vou seguir aqui e, gente, é só isso. Agora a gente vai trazer o trabalho para o fio auxiliar, vamos virar o nosso trabalho e vamos trabalhar em ponto meia, tá certo? Vão ser assim em carreiras de ida e volta, né? Você fazendo ponto meia em carreira de ida e volta, você tem esse resultado do ponto cordões em tricô. Então, assim, insere a agulha pela frente, pesca a linha com a agulha e faça uma nova laçada. E é só isso. Insere a agulha pela frente, traz o fio e faz uma nova laçada. E segue assim até o fim da carreira. E nós faremos dessa forma carreiras de ida e volta igual. É dessa forma até você atingir a altura da cava. Então, depois que você mediu a altura do corpo, você vai descontar a altura da cava e você vai saber o quanto você precisa fazer em carreiras retas. Nesse meu exemplo, foram 13 centímetros que eu fiz até a altura da cava. Agora que eu fiz as carreiras retas, eu vou fazer o quê? A diminuição da cava. Então, eu fiz aqui, ó, um ponto de borda. Os próximos 2 pontos eu vou pegar juntos, tá? Já é uma diminuição. E eu vou seguir até o fim, tá? Quando estiver restando 3 laçadas, eu vou fazer uma nova diminuição. Então, olha aqui, ó, cheguei aqui já no final, sobrou 3 laçadas. Eu vou fazer a mesma coisa. Pego 2 laçadas juntas, fecho com uma laçada só e faço um ponto de borda. E é só essa diminuição. Eu agora vou retornar o meu trabalho e vou fazer uma carreira de volta agora sem diminuição. Porque esse no meu exemplo aqui nessa peça que eu estou fazendo, eu fui diminuindo até atingir a largura das costas, né? Que é de um ossinho ao outro. Então, você vai tirar a sua medida no seu corpo ou no corpo que você está fazendo a peça. E é só isso. Então, você vai tirando a medida e vai fazendo sempre assim. Uma carreira com essa diminuição no começo e no final e uma carreira sem diminuição. Dessa forma, você consegue fazer a diminuição até atingir a largura das costas e depois você vai seguir em carreiras retas até você atingir a altura. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. A largura das costas, por exemplo, dessa minha peça, ela é de 40 centímetros. E a altura são 20 centímetros. Então, assim, eu diminuí até atingir 40 centímetros de largura. E depois eu segui reto até atingir 20 centímetros de altura. Só isso, muito fácil de fazer. Te convido a fazer a peça assistindo a videoaula, porque aí você vai conseguir entender muito melhor. E aí você consegue fazer essa curva aí tranquilamente, sem problema nenhum, tá certo? Agora nós vamos fazer o arremate dos ombros, tá? Já fiz aqui minha cava. E muito simples, eu vou precisar apenas o quê? Da metade da medida da cabeça. Então, você tira a medida da sua cabeça e a metade dela você vai centralizar para poder fazer a caixa réu, tá? Então, você precisa centralizar essa medida, por quê? Os pontos que sobrarem são os pontos que você fará o arremate para os ombros, tá certo? Então, assim, centraliza essa medida, tire a medida com a fita métrica e a metade dela você centraliza, marca, anote, porque frente e costa, como são iguais, você vai precisar fazer de forma igualitária, tá? Porque quando a gente vem arrematando, a gente vem nessa carreira e arremata um do lado, e aí a gente vira o nosso trabalho já arrematando o outro, para depois seguir fazendo a caixa réu, tá certo? Então, assim, é super tranquilo de fazer, é muito fácil, e assim, não se preocupe, depois que você tiver essa medida em mãos e saber a quantidade, nós vamos fazer o arremate dessa forma. Você vai trabalhar o primeiro ponto em meia, vamos trabalhar o segundo ponto também em meia, e esse segundo você vai passar ele pelo primeiro. Só isso. E aí você segue fazendo. Ó, eu vou fazer no terceiro ponto, passo ele e transfiro ele por dentro da laçada que estava na agulha. E eu vou fazer assim dessa forma a quantidade necessária. Depois disso, você vai seguir a carreira reta todinha até o final. Então, você vai seguir aí sem fazer mais nenhum arremate. O arremate a gente só vai fazer em um dos lados da nossa peça, né? Só em um lado do ombro. Então, você segue fazendo agora até o fim da carreira, segue o ponto tranquilamente. Por quê? Nós vamos arrematar agora o outro lado.
aqui, ó, já fiz, vou virar meu trabalho aqui, e agora a quantidade de laçadas que eu arrematei do lado de lá, eu vou arrematar agora do lado de cá, igual. Então, faz o primeiro ponto, faz o segundo e passa o segundo ponto por dentro do primeiro que estava na agulha. E aí você segue fazendo dessa forma o arremate e tem que ser igual ao que você fez do outro lado, tá certo? Depois que você finalizar esse lado de arremates, é só você agora continuar os pontos de maneira como você já estava fazendo desde o começo, para poder fazer a caixa réu, que basicamente nós vamos fazer agora carreiras de ida e volta até atingirmos entre 18 e 20 centímetros. Por quê? Nós precisamos dessa gola um pouco mais alta para que ela consiga virar, né, na hora de vestir, né, que a caixa réu tem essa identidade de virar. Então a gente faz em média 18 a 20 centímetros para poder ficar uma gola cheia e legal, tá certo? Então é só isso a peça. Eu vou mostrar para vocês como é que faz o arremate, tá certo? Agora nós vamos, eu vou mostrar para vocês como é que faz o arremate, né? E é muito simples, a gente vai trabalhar aí, ó, a primeira laçada, né? Vamos fazer um ponto, vamos fazer o segundo ponto e nós vamos passar o segundo por dentro do primeiro. Eu sempre costumo dizer que para você que trabalha com crochê e quer uma referência, é como se a gente estivesse fazendo pontos baixíssimos. Então, é só isso. A gente vai seguir fechando aí nossa caixa réu depois que a gente fez aí as carreiras de ida e volta, né, correspondente aí à altura da caixa réu necessária, que foram entre 18 e 20 centímetros. E uma dica, quando você finaliza o arremate, é legal você deixar um pedaço de fio grande, para poder o quê? Facilitar na hora da costura e o acabamento fica melhor, porque aí você já utiliza um fio que está preso na peça e não é necessário prender um fio para poder fazer a costura. Então, eu fiz uma correntinha, vou cortar o fio no tamanho grande e, tranquilo, é só arrematar meu trabalho, posso tirar o fio auxiliar, não tem mais perigo nenhum. E olha, o remate fica super maleável, super tranquilo. E eu vou explicar para vocês agora como é que eu faço a costura, tá? Mas é super fácil, tranquilo, com uma agulha de tapeçaria a gente consegue fazer isso. Olha, o fio que eu iniciei a peça, eu coloquei na minha agulha de tapeçaria e eu vou pegar na lateral de cada carocinho, né, digamos assim, de cada lado aí do meu trabalho. Então, se eu tenho o fio do lado esquerdo, eu vou passar para o fio, né, do lado direito. Pego no carocinho do lado esquerdo e aí, ó, pego no do lado direito. E é só isso, gente. A costura é super simples. Eu acho legal porque, pelo menos com esse ponto, né, essa borda, o ponto fica bem legal. Fica um acabamento limpo, fica uma costura firme e invisível. Isso que é o mais importante, né? Então é só você seguir fazendo essa costura na lateral até você atingir ali a altura da cava e depois você arremata o fio entre os pontos, tá certo? E aí você vai fazer o quê? A emenda dessas laterais, vai fazer a emenda do ombro e a das laterais da caixa réu, tá? É necessário você emendar somente essas partes, né? Porque a caixa réu, a parte de cima fica aberta e a cava também. E, gente, é só isso, é muito fácil de fazer. Depois é só você ir arrematando entre os pontos, tá certo? E aí depois a gente vai fazer a mesma coisa com a parte de cima, tá vendo? Ó, esse fio a gente emenda a lateral da caixa réu e a parte do ombro, tá? E deixando a cava aberta. E é só isso, gente. A costura é muito simples. Lógico, você fica à vontade caso você tenha um outro tipo de costura e arremate. E assim, eu estou apaixonado. O efeito dessa peça, eu estou assim, extasiado com esse resultado. Utilizei um fio de pelo que deu um caimento maravilhoso. E é isso. Espero que vocês gostem. Se você fizer, não esquece de me mostrar. Tá? Se você me segue no Instagram, já me segue, @HenriqueCrochê. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações e deixa um comentário dizendo o que você achou, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.